Tela? Sim ou não? Sim, estamos vendo, estamos vendo. Beleza, então vamos começar, né? Pessoal, no decorrer do segundo bimestre lá, a gente tratou um pouquinho de trabalho e emprego. Vocês tiveram que ler, interpretar e tal. Algumas pessoas xingaram com o tamanho do texto, mas se eu pudesse deixar alguma mensagem positiva para vocês na vida, aprendam a gostar de leitura, que eu também não gostava. E por conta da minha profissão de advogado, eu tenho que ler uma tonelada, tá bom? Então é bom a gente gostar de ler, pelo menos para ter o prazer e satisfação com alguma coisa. Então vamos lá, trabalho e emprego, diferenciação necessárias, né? Trabalho e emprego utilizados como sinônimos, né? A palavra trabalho é um termo antigo, em que pode ser associada a infortúnio e até mesmo a castigo. Em outros casos, como produção, criação e satisfação humana. Beleza? Então, no início da história lá, o trabalho era considerado realmente uma atividade indigna, uma atividade que era realizada tipicamente por escravos, né? Os senhores, né, dono de escravo, não realizavam trabalho, eles se preocupavam com atividades intelectuais. Então, o que se entendia naquela época, e ainda se amolda um pouco a essa época? Aquele que tem a capacidade intelectual maior que o outro vai realizar atividades menos menos forçosa que o outro, entendeu? Então, aquele que possui uma capacidade intelectual maior, ele vai trabalhar em coisas que desenvolve, e aquele que possui menos capacidade trabalhará numa linha de produção, fazendo esforço físico e assim sucessivamente. Então, é um conceito que era do passado, mas que se molda bem a nossa atualidade. Já o conceito de emprego é uma construção moderna criada a partir da divisão do trabalho, né? O emprego não é algo que é triste, que é penoso, né? Na verdade, é algo que existe para a pessoa ter satisfação, né? Assim, o trabalho é parte do constituinte do ser humano histórico que aprende a criar benefícios para a sua subsistência, muito mais vinculado à realização pessoal de fazer algo, ato do Criador. Né? Se nós olharmos na era primitiva, desde aquela época o pessoal trabalha, né? Caça e vai procurar o seu alimento para a sua subsistência. Nós pegarmos na história do Brasil e nós olharmos o índio, como ele subsistia aqui, era com a caça, com a pesca, manejo da terra, né, para que a natureza pudesse dar o fruto, pudesse dar o sustento, né. E o emprego, então, qualificaria uma posição ou papel que se ocupa dentro da divisão para a realização de uma atividade produtiva. Realização de atividade produtiva. Aí, então, seria esse o papel do emprego. Pessoal, durante o decorrer da história, nós tivemos diversas mudanças aí, né? Em relação ao trabalho e ao emprego, né? Antigamente, como eu já disse e reforço, o trabalho era considerado uma atividade penosa, né? Mas como eu citei na aula passada, algumas frases, né? O trabalho dignifica o homem, o trabalho isso, o trabalho aquilo outro. Então, são concepções que vêm nascendo, né? Em relação ao trabalho e que nos ajuda
a situar aí no tempo e no espaço, né? Um olhar para as relações de trabalho na atualidade. Hoje, na atualidade, nós temos uma produção desenfreada de mercadoria que precariza a relação de trabalhos. Eletrônica, testes, etc. Na verdade, sempre é produzido mais do que realmente o ser humano precisa, né? E por isso que tem muita gente que acumula coisa, né? Gosta de acumular coisas até mais que tem em casa, do que precisaria ter em casa. Tanto é que eu não sei como é que funciona na sua casa, mas toda casa tem um quartinho da bagunça, né? Onde aquilo que não está se usando no momento vai se colocando lá. Então, deve ser um pouco essa produção desenfreada de mercadoria, com a acumulação de coisas que talvez não teria necessidade de se ter naquele momento. Então, uma nova organização do trabalho, né? A transição do Fordismo para o Taylorismo exige do trabalhador as novas habilidades que passaram das ações repetitivas para competências polivalentes e conhecimentos de máquinas multifuncionais. Que duas esferas que é essa daí, pessoal? O dono da Ford, ele criou uma metodologia de linha de produção. Cada pessoa fazia sempre a mesma atividade e para que chegasse no desenvolvimento final. Então, você pegava uma linha de produção de um carro, uma pessoa só ia soldar, outra pessoa só ia montar o motor, outra pessoa só ia colocar as rodas, outras pessoas só ia pintar o veículo e assim sucessivamente, que a gente chama aí das atividades, das ações repetitivas. E aí, com a chegada da máquina, o homem ele torna uma função polivalente. Por que polivalente? Porque as máquinas realizariam diversas funções ao mesmo tempo. E aí, o ser humano, o trabalhador, ele teria que a passar a ter essas competências, né, para que houvesse o funcionamento da máquina. Eu vou dar um exemplo aqui de uma linha de produção que eu trabalhei quando menino. Trabalhava numa empresa que hoje já fechou, que se chamava Indarma, e essa empresa realizava confecção de móveis para escritório, né? E no início ela fazia também caixa de som, entendeu? Caixinha de som que hoje não se fabrica mais. Era de madeira, hoje foi substituída aí pelo PVC, conseguiu tirar a acústica dele, e foi substituída por material, agredia menos a natureza, então foi substituída. Então, de repente, nós tínhamos a Philco, a Sharp, nós tínhamos diversas empresas que sustentavam aquela mão de obra ali que nós fazíamos, porque elas compravam o nosso produto, de repente, essas empresas sumiram. Tá, o que nossa empresa foi obrigada a fazer? Ela foi obrigada a contratar, ela foi obrigada a comprar uma máquina com a nova proposta de trabalho dela, para não perder tantos campos de empregos, ou melhor, como caiu muito capital dela para reduzir a mão de obra daquela empresa, ela comprou uma máquina de corte que, ao invés, a outra utilizava em torno de 10 pessoas em 3 turnos, né? As 10 pessoas divididas em 3 turnos. E ela comprou uma máquina que fazia a mesma atividade com 2 pessoas e a mesma produção que ela realizava em 3 turnos. Então, precisou de quem ficou se qualificar tecnicamente para desenvolver aquela máquina. Acabou tendo que deslocar uma pessoa de um outro setor, que na época tinha o curso de computação, na época era normal isso,
e porque os demais trabalhadores não tinham. Então, quem não teve a mão de obra qualificada acabou ficando de fora aí desse mercado. Bom, aí nós vamos falar caráter de mensuração salarial pela produtividade do trabalhador. Na ideia de trabalho, a polivalente requer aptidão como trabalho em equipe, né? Empreendedorismo, proatividade, né? Que individualiza o trabalhador e o afasta da ideia de classe trabalhadora, né? E depois foram surgindo as terceirizações. O que é isso, pessoal, no Brasil? Foram sendo criados cargos terceirizados. Então, vamos pegar o exemplo da Goodyear, né, que tem um grande exemplo aí. Como eu não vou falar mal, eu posso utilizar o nome da empresa. A Goodyear é uma empresa que tinha os funcionários delas, os próprios funcionários delas, e alguns trabalhos dentro da empresa era contratado de empresas terceirizadas, entendeu? E esse serviço de empresas terceirizadas, os salários eram diferentes daqueles do trabalhador contratado normal. E aí acabou surgindo a terceirização no Brasil, né, como uma forma excedente disposta de realizar o trabalho contratado por baixíssimos salários em condições precárias de trabalho. Muitas vezes familiares e com o uso de todo tipo de mão de obra disponível, né? De início foi até criança, né? Mas como o advento aí do Estatuto da Criança e do Adolescente, que é de 89, né? Foi proibido o trabalho da criança, foi trazido para o nosso meio uma certa idade. Bom, aí entra os direitos humanos, né? Por causa do princípio da dignidade da pessoa humana, da valorização do homem, da valorização da pessoa, né? Entre os direitos humanos, né? Que a precarização das legislações de trabalho torna-se associada entre os trabalhos e direitos humanos incompatíveis. Não, para se falar do trabalho com o direito humano, é preciso ressignificar, ou seja, dar outro significado, né, o sentido do trabalho, explicar a exploração que existe nas relações sociais que criam um trabalho e um emprego. Tá? O que reza o Tratado Internacional de Direitos Humanos? O Tratado Internacional de Direitos Humanos, ele vai trazer o princípio, alguns princípios, né? Vou escrever aqui no chat, tá? A dignidade da pessoa humana. Liberdade. Fraternidade e solidariedade. Então, levando em consideração esses princípios, o homem não pode ser mais tratado ou visto como somente uma ferramenta de trabalho. Tem que haver a valorização do trabalho. Através disso, pessoal, que nasce os famosos cargos de carreiras existentes aí no mundo, tá? Antigamente você ia mudando, ia trocando de trabalho e recebia a mesma coisa. Hoje, com os cargos de carreiras que as empresas são obrigadas a ter, você entra como ajudante, depois de ajudante vai passar com operador de máquina e já muda o outro salário. Se você pegar uma qualificação para encarregado, o salário já vai melhorar mais ainda, por conta desse princípio da dignidade da pessoa humana, ok? Trabalho com direito humano.
Em muito, os direitos humanos são usados para humanizar a exploração da força de trabalho. Mínimo de vida para o trabalhador retornar no outro dia. Vamos lá. Antigamente, não tinha a quantidade de horas de trabalho. Você entrava, você trabalha 8, 16 horas, de forma bem penosa. Então, você trabalhava muito tempo, muito período, uma jornada cansativa. Hoje, a jornada de trabalho, por causa desse princípio de humanização, ela tem que ter a distância de 11 horas entre uma jornada a outra, de 11 horas, de no mínimo 11 horas, de uma jornada a outra. Né? Dá um pouquinho, acaba dando um pouquinho mais, né? Porque se você sai às 17 horas, dependendo do trabalho que você tem, e vai voltar às 7 da manhã, acaba dando um pouquinho mais, 14, mas é o mínimo 11 horas. Por quê? Porque se você for fazer horas extras, que ela seja submetida no máximo 2. Porque se você trabalha até as 5 e trabalha mais 2 extras, você vai trabalhar até 7 horas da noite. Das 7 horas da noite às 7 horas da manhã, você tem um período aí de descanso de 12 horas, né? Então, fica dentro do mínimo da jornada. Outro princípio também que trouxe humanizar o trabalho, que além desse espaço de tempo entre uma jornada e outra, também se vinculou ao trabalho relativo a 8 horas diárias ou 44 horas semanais. O que significa isso daí, pessoal? Professor, mas eu trabalho em torno de 9 horas diárias aí. Tá, aí vamos fazer essa conta aqui. Quem trabalha das 7 às 5 horas é em torno de 10 horas, né? Em torno de 10 horas. Só que 1 hora você tira, que é de refeição. O horário de refeição não conta como horário de trabalho. E depois sobram 9 horas. Se eu fizer 9 vezes 5, que é o dia de segunda a sexta, daria 45. Geralmente, você pode ver que na sexta-feira, as empresas liberam o funcionário 1 hora mais cedo, a maioria da empresa. Então, na sexta-feira, ao invés de sair às 5, os funcionários vão sair às 4, para que se cumprir o que reza no direito brasileiro hoje, que fala que é 44 semanais. Então, você trabalha 1 hora a mais por dia, mas essa 1 hora a mais é compensada lá na sexta-feira, para que você não venha trabalhar no sábado. Diferente do horário do comércio. O horário do comércio é um pouco diferenciado, mas vão trabalhar aí das 9 às 6, né? Das 9 às 6 e no sábado das 9 às 11, mas tem a compensação aí também, tá? Bom, o que nós podemos trazer para vocês também em relação relação de trabalho vivida aí por nossos trabalhadores, né? Ficou evidente que a discussão entre direitos humanos e trabalho envolve interesses controversos, que acaba por neutralizar a ação construída à base da socialização e desarticulação da classe trabalhadora. Esse processo é beneficiado por ideias pautadas pela premissa da individualidade, não da identificação do sujeito histórico, mas a homogeneização das particularidades individuais através de padronizações e desejos por consumo. Dessa forma, o trabalho, o emprego se torna natural, bem como as suas relações de explorações, possibilitando que se veja a realidade no e cru.
Assim, os direitos humanos transpostos sem crítica, sem consideração e sem a explícita realidade de conflitos de interesse, torna-se um instrumento para negar os direitos de todas as pessoas humanas. Então, o trabalho, muitas vezes, ele acaba ocasionando isso, pessoal. Ele é excessivo, simplesmente para cumprir algumas metas, alguns fatores históricos, ele acaba trazendo cansaço, penosidade para o trabalhador. E no que afeta isso daí? Vocês já ouviram falar de pessoas que perderam algum membro com o trabalho? Sim ou não? Sim. Por quê? Eu sim. Eu não sei se dá para ver aí, dá para ver esse dedo aqui? Percebe como Dá pra ver um dedo aí. como ele é redondinho? Eu perdi a ponta dele trabalhando numa empresa. O que aconteceu, pessoal? Eu entrei às 15 para as 8 da manhã, saí meia-noite e no outro dia eu voltei 15 para as 8 da manhã. Se você fizer da meia-noite às 15 para as 8 da manhã, você vai ver que não obedeceu aquele período mínimo de 11 horas que eu falei, perfeito? Eu estava tão exausto, trabalhando, isso era por volta de umas 2, 3 horas da tarde já do outro dia, que eu estava dobrando uma calha e a peça escorregou, a máquina prensou meu dedo e eu sequer senti isso. Eu olhei assim e falei, nossa, minha luva rasgou. Aí o meu colega de trabalho falou assim, você não viu que seu dedo foi debaixo da peça? De tão exausto que eu estava. Então, para se evitar essa exaustão, todo esse cansaço, toda esse excesso, né, se criou algumas regras aí, então, o direito do trabalho. Vamos lá, nós temos um tempinho aqui, eu vou pegar aqui para vocês verem o artigo 7º da Constituição Federal. Tá? O que esse artigo fala? Vou compartilhar aqui novamente para vocês verem o que esse artigo fala aí. Vocês estão vivos aí ainda? Opa, tô aqui. Tudo bem. Vamos lá, vê se, me diga aí, estão vendo essa tela aí? Sim. 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 Que legal. Pessoal, então, com esse princípio da dignidade da pessoa humana, foram surgindo no Brasil alguns preceitos que regulassem nós temos a CLT, né, a consolidação das leis de trabalho, e junto com a CLT, nós temos a Constituição, né, que vai dizer algumas coisas, e a CLT ela vai normatizar essas coisas. Nós vamos ver ali, ó, são direitos dos trabalhadores urbanos, rural, além de outros que visem a melhoria da condição social. Ó, lembra do princípio da dignidade da pessoa humana? Sim ou não? Eu vou pedir isso aí depois, hein? Esse princípio aí, ele visa a melhoria da condição social. Perfeito? E quando ele traz essa melhoria, essa satisfação, essa melhora na necessidade do ser humano, o que ele quer dizer? Ó,
Estado, você, como organizador da situação estatal, você precisa normatizar melhor essas relações, perfeito? E o que o Estado vai dizer? São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria da sua condição social. 1. Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos da lei que preverá indenização compensatória dentre os direitos. Tá. Quando você entra na empresa, você realiza um contrato de trabalho lá com o seu patrão. Geralmente, a maioria das empresas fazem um contrato de experiência. Nesse contrato de experiência, ele tem que ter no mínimo de 30 e no máximo de 90 dias, perfeito? Ele pode ser renovado por uma única vez. Então, se você fizer um de 30 e se for renovar por mais 30, quando acabar o mais 30, ele já começa por período indeterminado. Ou senão você pode renovar por mais 60 dias. Essas despedidas sem justa causa aí, toda vez que o empregado ele vai despedir o trabalhador, essa compensação, ou essa indenização compensatória que existe aí, é a famosa multa de 40%, né? É a famosa multa de 40% lá do FGTS. Para quê? Para que a pessoa pegue aquele dinheiro e ela tenha um determinado tempo aí para se ajustar no mercado de trabalho, sem que ela venha penar aí com o seu sustento e da sua própria família. O seguro-desemprego em caso de desemprego involuntário. Então, se você é demitido involuntariamente, ou seja, sem justa causa, o Estado ele te concede aí o seguro-desemprego. Vai variar de acordo com o tempo de trabalho que você tem, de 3 a 5 meses de seguro-desemprego até você ajustar no mercado de trabalho. Tem também o fundo de garantia por tempo de serviço. Pessoal, o que seria isso? Você tem o salário de R$1.000, salário de R$1.000. A lei fala que o fundo de garantia tem que ser na proporção de 8%. O que o empregador tem que fazer aqui? Matemática agora, R$1.000 vezes 8% dá R$80 por mês. Então, o empregador todo mês tem que pegar R$80 do seu salário e depositar numa conta na Caixa Econômica Federal, né? Para poder valer esse princípio aí de dignidade. O salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado. A nossa Constituição Federal fala que nenhum trabalho diferente dessas bolsas de estudo que você ganha, tá? Nenhum trabalho pode ser menor do que o salário mínimo. Pode ser pago menor que o salário mínimo. Nós tivemos algumas mudanças aí com a reforma do trabalho, né, que para prejudicial do trabalhador. Piso salarial proporcional à extensão da complexidade do trabalho. Então, quanto mais complexa a atividade, maior o salário. Outra coisa, irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Como é que funciona isso daqui? Beatriz está ganhando R$10.000 para trabalhar na empresa X. A empresa X fala, Bia, eu vou ter que reduzir o seu salário agora aqui para 7.000, né? A lei não permite essa redução, né? A não ser se houver uma convenção, um acordo coletivo que por um determinado período, até a empresa sair de uma crise ou de qualquer outra coisa, fique ajustado entre sindicato, trabalhadores e sindicato patronal, para que esse acordo vigorasse. Se não houver esse acordo, essa irredutibilidade do salário,
ela deve ser compensada no final, quando a pessoa vier a ser dispensada. Garantia de salário nunca inferior ao mínimo, que é o que eu disse para vocês aqui, para os que percebem remuneração variável. Por que nós temos 13º salário? Está aí, ó, 13º salário, com base na remuneração integral, valor ou no valor da aposentadoria. Olha só. Muita gente ficou lançando aqueles fake news aí, vamos acabar com o 13º salário, vamos acabar com aquilo. Para que se acabe hoje com o 13º salário, tem que revogar esse artigo de Constituição aqui, né? E a lei constitucional, ela é maior que a lei federal. Então, para revogar esse artigo, tem que fazer uma emenda à Constituição para poder mudar isso daqui. Então, por enquanto, o 13º fica aí, graças a Deus. Remuneração do trabalho noturno superior ao diurno. Quem trabalha à noite, pessoal, tem aí uma adicional, né? Adicional noturno, que se chama de 25% aí, né? Sobre as horas trabalhadas do noturno. Então, ele tem esse adicional aí. Por quê? Porque é dito que a noite é feita para descansar, a noite é feita para o homem poder se recuperar para ter um bom dia de trabalho. Quando se decide trabalhar à noite, então a empresa que assim decide ter turno de trabalho, então que ela pague mais para o trabalhador que está dedicando a sua noite, por conta que a noite é tida como um descanso. Proteção de salário da forma da lei, constituindo um crime, sua retenção dolosa. O que significa isso? Nenhum patrão pode reter o salário da pessoa sem justificativa. O que justificaria? Vamos imaginar que o Vitor faça aí um empréstimo junto à empresa. Pegue 10 mil reais lá. E a empresa vai descontar, combinado junto com ele, 300 reais por mês para pagamento desse empréstimo por um determinado preço. Você perceba que houve um ajuste entre as partes desse empréstimo, ele pegou um valor e vai devolver fatiado por 300 reais por mês. Beleza. Está lícito aí, está legal. Mas, se a empresa começar a descontar 300 reais de salário dele sem qualquer justificativa, reter o salário dele de forma dolosa, além de se tornar um crime, né, que é uma retenção dolosa, a empresa depois vai ter que ressarcir, né, por todos os meses que assim houve desconto indevidamente. Às vezes a gente escuta falar assim, nossa, está chegando o mês do PLR. Quem já escutou o pai falar que está chegando o mês do PLR? Ou algum amigo? Eu não. PLR. Eu não, senhor. Participação de lucro e resultado. Então, as maiores empresas aí, e tantas outras empresas por acordo coletivo, ela vê o que ela rendeu no ano anterior e ela dá uma pequena participação para o trabalhador no ano seguinte. Tem as empresas maiores aí de grande porte, Godia, Pirelli, e tantas outras empresas, pagam uma fatia até considerável para o trabalhador aí, mas significa que o lucro dela foi gigante, perfeito? O ano que vem o pessoal vai chorar um pouco, né? Porque como o mercado ficou trabalho parado esse ano por causa da pandemia, logo se produziu menos, logo se vendeu menos, logo se vai ganhar menos. Então a participação também será menor, né? Se tiver lucro. Salário família, pago em razão dependente. Olha aqui que eu falei para vocês aqui no 13. Duração da jornada de trabalho não superior a 8 horas diárias e 44 semanais. Facultada a compensação de horário e redução de jornada
mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, é assim, a regra fala 8 horas, mas se eu trabalhar aquelas 9 que eu falei para vocês ali, e na sexta-feira eu sair 1 hora mais cedo, vai dar certinho, vai dar certinho, porque 9 vezes 4, 36, mais 8 horas da sexta-feira, né? Porque vai sair 1 hora mais cedo, 44 horas aí, então fica na perfeita legalidade, né? E aí, pessoal, depois, se vocês quiserem, como vocês estão entrando para a idade de maturidade, para entrar no mercado de trabalho, vocês quiserem saber dos direitos de vocês, vocês vão dando uma olhada aí no artigo 7º da Constituição Federal, o que ela vai dizendo, repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Ou seja, a Constituição fala que o nosso descanso semanal ele tem a preferência nos domingos, né? Isso aí deve ter algum efeito bíblico aí, quando se montou isso, que o domingo é do Senhor, alguma coisa desse tipo aí. Por isso que é preferencialmente aos domingos. Mas o fato de estar escrito preferencialmente aos domingos não significa que ele vai ser aos domingos. Porque quem faz a jornada de turno de revezamento, às vezes cai seu dia de folga numa segunda, numa quarta, numa quinta, e assim sucessivamente. E aí no 16, a famosa hora extraordinária, com superior no mínimo de 50% a hora normal. Então, se você trabalha aí numa empresa, você ganha R$ 1.000 por mês, você ganha R$ 1.000 por mês, né? E aí, a empresa fala assim, olha, vamos começar a fazer hora extra aqui. Vamos dividir 1.000 por 30, vai dar em média de R$ 33 por dia, divide por 8, vai dar em torno de 4,16 por hora no salário. Esses 4,16 por hora, aí, quando você trabalha na hora extra, ele tem que ser acrescido com mais 50%, com no mínimo, no máximo, 50%. Ou seja, 2 e um pouquinho aí vai ficar 6,24 a sua hora trabalhada na hora extra. E o período de gozo de férias, né? Como é que funciona as férias, pessoal? Você entra no trabalho, você tem que trabalhar um período de 12 meses. Nesse período de 12 meses, quando você completar esse período de 12 meses, nasce o seu direito de ter férias anual, com mais 1/3. Então, se você tem um salário de R$ 1.200, você tem direito de acrescer esse salário aí mais 1/3, né? Do valor para esse período de férias que você tem direito. Perfeito? Licença gestante, licença paternidade, proteção do trabalho da mulher, aviso prévio. Aviso prévio é quando um patrão chega para você e fala assim, viu, foi bom enquanto durou, e te dá uma cartinha. Ele tem que dar um aviso prévio aí proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de 30 dias no termo da lei. Ou seja, o aviso prévio, ele tem que avisar você com 30 dias de antecedência, ele tem que pagar aquele período. Ele pode fazer tanto o aviso prévio trabalhado, como o aviso prévio remunerado. O que significa isso? Ele fala para você, foi bom enquanto durou, não precisamos mais do seu trabalho, vai com Deus e paga os seus 30 dias trabalhados. A CLT trouxe algumas novidades, que a cada ano que você trabalha, a cada ciclo de ano que você trabalha, aumenta mais 3 dias no aviso prévio. Então, se você trabalhar um ano,
fica, ao invés de ser 30 dias, tem que ser um aviso prévio de 33 dias. Se você trabalhar 2, 36. Limitado a 90 dias. Beleza? Aí fala de assistência aos filhos, reconhecimento de conversão e acordo coletivo, dentre os outros. E seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador. Então, nós vamos ver que nós temos essas variações aí. Algumas pessoas falam assim, professor, por que que você entra nessa área em sociologia? Bom, eu poderia passar só os pensadores, só os sociólogos que falam do conceito de trabalho e não trazer alguns direitos de trabalho. Mas a nossa disciplina, ela pede o processo de trabalho no Brasil. Que o professor fale sobre esse processo de trabalho no Brasil. Então, nós vamos ter que também no Brasil o trabalho era escravo, também é realizado com escravo. Aí, na virada do século XVIII para XIX, libertação dos escravos, percebam que nós já estávamos passando aí a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, com o nascedor da sociologia, com as ideias, né, de dignidade da pessoa. Então, nós também tivemos a valorização do trabalho. E o Brasil não pode ficar diferente, não pode ficar diferente. Teve que se amoldar e trazer regras relativas de trabalho ou do trabalho que pudessem contemplar, então, a dignidade da pessoa humana. O fato de nós termos jornadas de trabalhos hoje reduzidas, ele está muito vinculado a essa ideia do princípio da dignidade da pessoa humana. Pessoal, então, nós vamos ficando por aqui e aí eu vou abrir para perguntas agora, tá?